Possa Deus, nosso Pai, e esses amigos amorosos nos trazerem a lucidez necessária para a análise do tema de hoje, que nos alcança a todos e que diz respeito ao arrependimento. Para começar, um arrependimento sincero, ele não pode vir de alguém em que o orgulho o domine. Que normalmente o orgulhoso está sempre acima da humanidade. Ele nunca erra e, portanto, não pode conceber que tenha tido culpa em relação a alguma atitude sua contra alguém. Ele sozinho se basta, não erra e não precisa de aplausos. Se julga, como dissemos, acima da humanidade. Já o vaidoso é um pouco diferente. Ele sozinho não se basta. Ele precisa de aplausos. Ele precisa provar a todos que não teve culpa, porque seria atingido diretamente em sua vaidade. Mas nesse caso, também seu arrependimento não poderá ser tão sincero, pois ele precisa mostrar aos outros que se arrependeu. Ele precisa agradar aos outros. E muitas vezes o seu coração nada tem a ver com isso. E sobre esse assunto, passando agora para o Livro dos Espíritos, em sua quarta parte, das penas e gozos futuros, Kardec vai perguntar aos espíritos na questão 991. Qual a consequência do arrependimento no estado espiritual? E os espíritos vão responder: desejar o arrependido uma nova encarnação para se purificar. O espírito compreende as imperfeições que o privam de ser feliz e, por isso, aspira a uma nova existência em que possa expiar suas faltas. Nós vamos perceber aqui que o espírito precisa compreender verdadeiramente que é imperfeito, que é um ser inacabado, que precisa ter uma nova oportunidade para ressarcir suas faltas. E isso pode levar até séculos, porque o orgulho ou a vaidade impedem que nos reconheçamos imperfeitos e necessitados de corretivo. Mas o nosso tempo é infinito e Deus nos espera naquilo que fatalmente nos ocorrerá: a extinção do nosso orgulho e a fatalidade de uma perfeição relativa que nos aguarda a todos. Porque temos que ter a certeza de que essa perfeição relativa ocorrerá. Mas o tempo necessário para essa conquista, para essa reabilitação, ele correrá por nossa conta. Vai depender de cada um, do nosso livre-arbítrio. Lembrando que nossa perfeição será sempre relativa, porque só a Deus cabe a perfeição absoluta. E mais para frente, no mesmo capítulo, Kardec vai perguntar aos espíritos na questão 998: a expiação se cumpre no estado corporal ou no estado espiritual? E os espíritos vão responder: a expiação se cumpre durante a existência corporal, mediante as provas a que o espírito se acha submetido, e na vida espiritual, pelos sofrimentos morais inerentes ao estado de inferioridade do espírito. Porque aqui é o despertar da consciência. As leis de Deus residem em nossa consciência, mas precisamos muitas vezes do sofrimento para que aquela couraça que envolve a consciência, que ela se dilua. Lembrando aqui que Deus nos perdoa, mas não nos isenta da quitação das nossas dívidas, dos nossos erros, de tudo que fere a nossa consciência. E para ilustrar esse assunto, vamos ao relato do espírito José Augusto,
exposto no livro Instruções Psicofônicas, psicografado por Chico Xavier. O título da mensagem é Justiça. Vamos lá então. Em nossa reunião da noite de 12 de maio de 1955, conduzido por nossos benfeitores espirituais, comunicou-se no grupo o irmão que ficamos conhecendo por José Augusto, médico, parricida. Parricida quer dizer que matou o próprio pai, não é? Médico parricida que foi na terra, a sua história comovente exalta a justiça e nos convida a uma reflexão. Então vem a mensagem dele. Amigos, frequentando-vos o círculo de preces, ofereço-vos meu caso como elemento de exaltação da justiça. Inútil dizer que não passo de pobre sofredor desencarnado, procurando a paz consigo mesmo. Antigamente, eu era um médico ocioso e, por isso, infiel ao mandato que o mundo me conferira. Filho de pais endinheirados, muito cedo perdi minha mãe, que a morte nos furtara ao convívio, passando assim a condensar todas as atenções do meu progenitor, que se desvelava por ver-me feliz. Em razão disso, ainda depois de meu casamento, residíamos juntos. E ele, devotado, embalou-me os 3 filhinhos no regaço afetuoso. Vivíamos em paz. Entretanto, a preguiça conduziu-me ao hábito do jogo e noitadas alegres. Porque me fizera sanguessuga da fortuna paterna, dissipando-a, deixei que a ideia do parricídio me aflorasse a cabeça. Meu pai era um velho hipertenso e a morte dele investir-me-ia na posse e volumosa herança. Alimentei assim o propósito de assassiná-lo discretamente. Sem qualquer escrúpulo moral, tocaiei a oportunidade como a fera vigia a ocasião de atirar-se sobre a presa. Certa manhã, o velhinho caiu desamparadamente no chão, quando tentava consertar nosso grande relógio de parede, ferindo-se num dos pulsos. Por muitos dias, ataduras marcaram-lhe o braço escoriado. E dando passo à crueldade, considerei que o ensejo havia surgido. No momento em que se queixava de vertigens, não titubeei. Apliquei-lhe um soporífero e, depois de longo entendimento sobre saúde, conduzi-o ao banheiro para a sangria que o seu estado orgânico recomendava. O doente obedeceu sem qualquer relutância. Esperei que os seus nervos se amolgassem e, assim que o vi amolentado, abri-lhe as veias. Meu pai, contudo, lendo-me a perversidade no olhar, embora semi-vencido pela ação do anestésico, ainda encontrou forças para dizer aos meus ouvidos: não me mates, meu filho. Não obstante excitado, na condição de médico, preparei-lhe o cadáver, recolocando as ataduras. O remorso, porém, passou a subjugar-me. Não inspirei a minha desconfiança aos que me cercavam, quanto ao meu inqualificável delito. No entanto, minha vida modificou-se. Reconhecendo que o criminoso vive preso mentalmente ao local do crime, senti-me algemado ao banheiro fatídico, obsidiado por aquela dependência de nossa casa, à maneira de louco, dias e noites. Agarrava-me a ela, ouvindo meu pai rogando penosamente: não me mates, meu filho. Anotando-me a demência por 2 anos consecutivos, minha família recorreu,
debalde, quer dizer, em vão, a colegas distintos, a orações, a socorros morais e físicos. E justamente ao se decidir o inventário que me entregaria o espólio valioso, eis que a banhar-me sofro a ruptura do aneurisma que me impôs a desencarnação. Então, aqui no caso, ele não chegou a receber a herança. Ele teve esse aneurisma bem no momento dele receber aquela herança. E continuando. Ao acontecer a meu pai, também eu me despedia do corpo, num banho sanguinolento. O remorso, martelando-me o crânio, percutira dolorosamente sobre o coração, abreviando-me a partida, sem que eu pudesse tocar a riqueza obtida por minha insânia perversa. Concluí que disputara simplesmente o inferno emoldurado de ouro, porque não posso descrever-vos o tormento a que me submeti sem remédio. Narrar-vos minha desdita é impraticável na palavra humana. Todas as grandes comoções jazem manifestas no espírito, porque a palavra na terra é apenas um símbolo limitado que nunca define os grandes estados do coração. Emaranhei-me no tempo sem saber calculá-lo. Continuava eu no banheiro sanguinolento, ou ele perseverava dentro de mim? Qual dos dois? Formulando semelhante pergunta a mim mesmo, prosseguia, fitando meu pai na água vermelha e ouvindo-lhe a súplica inolvidável: não me mates, meu filho. Em vão, procurei fugir de mim mesmo, aniquilar-me, morrer de novo, ou asilar-me no inferno idealizado pela teologia católica, porquanto as cinzas inexistentes do nada ou as chamas exteriores seriam bênçãos, confrontadas com o martírio que me vergastava a consciência. Minha própria imaginação atormentada era meu cárcere, e desse ergástulo meu pensamento extravasava, dando forma a criações de meu remorso em padecimento remissor. Um momento apareceu em que mãos piedosas me trouxeram a oração. Há quase 3 anos partilho-vos as preces e estudos e ouço-vos a palavra de consolação e socorro junto aos aflitos e desesperados, delinquentes e suicidas, loucos e enfermos, obsidiados e obsessores, que saíram da carne pela porta falsa do desequilíbrio e da ilusão, e de cada apontamento regenerador retirei os fios com que teci a minha túnica de apaziguamento e renovação. Tenho aprendido a humilhar-me e a esperar. Procuro converter o arrependimento tardio em oração oportuna. Quando algo pude rogar aos nossos amigos, pedi a felicidade de rever minha vítima, a fim de mendigar-lhe o perdão. Sempre supus que meu progenitor me odiasse e que o pensamento dele me perseguisse, reclamando punição e vingança. Entretanto, nossos instrutores fizeram-me reconhecer que eu não era castigado senão por mim mesmo, que a imagem de meu pai agonizante no banheiro terrível era a fixação de minha alma, no quadro íntimo que o meu pensamento vitalizava em remorso constante. Amparado pelos amoráveis benfeitores de nossa vida, fui reconduzido à presença daquele para quem eu fora objeto de imensa adoração, meu pai.
Ó mistérios divinos da sabedoria celestial! Penetramos vasto gabinete de um gerente de indústria e ali, depois de tantos anos, encontrei meu pai em posição semelhante àquela em que nos despedimos. Era o mesmo homem na madureza física, aureolado agora pela experiência do trabalho incessante, a lhe brilhar os olhos lúcidos. E acima da fronte encanecida, destacava-se antigo retrato a óleo, o meu retrato. Meu velho progenitor havia renascido da união conjugal de um dos meus filhos, que sem fortuna material, já que eu fora substituído em casa por um homem tão viciado e devasso quanto eu havia sido, aprendera na rude escola do esforço pessoal a conviver com trabalho digno. Na ordem terrena, transferira-se meu pai à condição de meu neto. Num relance, apreendi-lhe os pensamentos. Sentia por minha carinhosa atração. Ele sentia por mim carinhosa atração, inexprimível amor. Desejaria ter consigo o avô que supunha desconhecer. Afeiçoara-se-me a efígie e respeitava meu nome. Orava por minha paz no mundo das almas. Envolvia-me a presença com irradiações de infinita ternura. Ah, o pranto jorrou-me em catadupas de alegria e gratidão. Quis atirar-me em seus braços e renascer na fonte consanguínea que lhe fecunda o campo familiar. Essa aventura seria, porém, agora demasiado sublime para quem se fez tão infortunado. Nascer-me-ei servo fiel, e surgirei no mundo entre aqueles que lhe obedecem à orientação. Poderei engraxar-lhe os sapatos, preparar-lhe a mesa e chamá-lo meu senhor. Isso constituirá, graças a Deus, a minha felicidade maior. Amigos que desfrutais ainda na carne o tesouro divino do conhecimento com Jesus, considerai a riqueza que vos felicita o caminho. E pelo muito que convosco tenho recebido de nossos benfeitores, peço ao Pai Celestial nos proteja e abençoe. E assina José Augusto. Como pudemos comprovar com a leitura, o Espírito roga e implora por uma nova encarnação, que por mais sofrida que seja, irá restabelecer o seu equilíbrio. E quando chegamos aqui, ficamos inconformados com nossas batalhas, com nossas lutas que foram até imploradas por nós. Bendita a bênção do esquecimento, pois do contrário não iríamos suportar a nossa consciência. Pensemos muito sobre isso e peçamos forças para resistir à tentação da queixa, da inconformação, que muitas vezes irão prejudicar conquistas importantes para o nosso futuro. Gratidão sempre. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Muita paz a todos e até uma próxima oportunidade. Que assim seja.